Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente iniciar com esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que não é inscrito ainda no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Mas, antes da gente começar esse vídeo, eu diria que não é um dia bom, né, para a gente começar o vídeo depois de uma exibição tão pífia, tão desgastante emocionalmente falando, como a do Flamengo de ontem. Então, vamos começar com esse giro de notícias do Mengão. Bom, mais uma decepção. É assim que podemos ver o final de mais uma partida do Flamengo. Afinal de contas, o Flamengo perdeu para o Corinthians, que vinha de 6 partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro. A máxima de ressuscitar defuntos, que sempre acompanhou o Flamengo, se fez presente ontem na Neoquímica Arena, na derrota para o fraco time do Corinthians, essa é a verdade. A derrota para o Corinthians ontem na Neoquímica Arena trouxe à tona um time letárgico, um time preguiçoso e um time também soberbo, que foi punido pela derrota para o Corinthians. Talvez, na minha opinião, somente Léo Ortiz sobressaiu nos jogadores que foram para a partida. Nem Luiz Araújo e nem Gerson, que vinham sendo os mais regulares, apareceram. E para variar, ganhamos mais 2 problemas para iniciar a data FIFA. Davi Luiz saiu sentindo o músculo posterior da coxa e Varela deixou o campo sentindo dores no quadril. Depois do jogo, uma certeza. Perdemos 2 jogadores para o clássico diante do Vasco. Ayrton Lucas suspenso pelo 3º cartão amarelo e Carlos Alcaraz suspenso pela expulsão diante do Corinthians. Sobre a expulsão de Carlos Alcaraz, em seu jogo de estreia, ela foi também a primeira expulsão de um jogador do Flamengo no atual campeonato brasileiro. O Flamengo só volta aos gramados agora no dia 12, quando no Maracanã, o Flamengo jogará a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, enfrentando o Bahia. Flamengo que venceu a primeira partida por 1-0, então vai com vantagem para esse confronto. Flamengo quer usar a parada da data FIFA para recuperar jogadores para que possa usá-los nesse confronto contra o Bahia. Estariam inseridos nesse contexto, nessa situação, os jogadores Arrascaeta, Gabigol e De La Cruz. Lembrando que para o jogo de volta contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil, nenhum dos 3 últimos reforços contratados estarão disponíveis. Nem Carlos Alcaraz, nem Alexandre e nem Gonzalo Plata. Por falar em Gonzalo Plata, o atacante equatoriano contratado pelo Flamengo deve ter seu nome publicado hoje no BID, segunda-feira, da CBF. Né? Agora, fazer um desabafo aqui, né, pessoal? Fazer um desabafo. Acreditar no Flamengo, sempre nós vamos acreditar, porque nós somos rubro-negros, não de hoje, não de 2019 para cá, mas rubro-negro de muito tempo atrás. No Flamengo nós acreditamos. O que nós estamos deixando de acreditar é que o Tite possa fazer esse time jogar. Infelizmente, não há evolução, e sim uma involução do trabalho do Tite. Diante de tudo isso, nesses 10 dias que o Flamengo terá por conta da data FIFA, sem partidas a disputar, a diretoria do Flamengo, junto com a comissão técnica, definiu a programação para o elenco. Inicialmente, o elenco folga por 3 dias, contados a partir de hoje, segunda-feira. Folga segunda, terça e quarta-feira, devendo se reapresentar na quinta-feira pela manhã. Treinará quinta, sexta e sábado, folgará novamente no domingo. E aí a reapresentação se dará na segunda-feira, com treinos ainda na terça e na quarta-feira, para jogar na quinta-feira, dia 12, no Maracanã,
contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. Não poderíamos deixar passar desapercebido aqui, meus amigos, a péssima e desastrosa arbitragem de ontem da partida contra o Corinthians do árbitro Ramon Abate Abel, de Santa Catarina. Totalmente inapto para a condução da partida. No que o árbitro, não que o árbitro tivesse interferido no placar do jogo, mas tecnicamente é muito fraco, sem critério e no ponto de vista disciplinar, deixou os jogadores do Corinthians tomarem conta do jogo, não permitindo um absurdo que praticamente houvesse futebol no segundo tempo, principalmente depois que o Corinthians fez o gol. Depois que o Corinthians fez o segundo gol, não houve mais futebol na Neoquímica Arena, com a conivência desse fraco árbitro Ramon Abate Abel. O Flamengo também já informou as datas e horário das entrevistas coletivas de apresentação dos atletas Carlos Alcaraz, Alexandro e Gonzalo Plata. Alexandro será apresentado na próxima quinta-feira, dia 5, às 13 horas, no CT Ninho do Urubu. Carlos Alcaraz será apresentado na sexta-feira, dia 6, às 13h30, no CT Ninho do Urubu também. E, para finalizar, na segunda-feira, dia 9, às 13h30, será a vez de Gonzalo Plata ser apresentado como novo reforço do Flamengo para a temporada. Lembrando que hoje começa a apresentação dos jogadores às suas seleções para a data FIFA de setembro. Caso de Pulgar na seleção chilena e de Pedro e Gerson na seleção brasileira. Esses três jogadores não farão parte do período de data FIFA, ficando no Flamengo, vão se apresentar às suas seleções. O preparador físico do Flamengo, Fábio Mascherano, participou da entrevista coletiva de ontem contra o Corinthians, juntamente com o treinador Tite, e questionado sobre a grande quantidade de lesões atuais no elenco do Flamengo, o preparador falou, abre aspas para Fábio Mascherano, não é um fenômeno exclusivamente do Flamengo, é um fenômeno mundial, alegou que em todo mundo está acontecendo e que eles vão continuar a acontecer. Uma das justificativas é a intensidade com que se joga o futebol hoje. Além de falar que é um fenômeno mundial essa quantidade de lesões atualmente, principalmente as lesões musculares no posterior da coxa, o preparador físico do Flamengo fez algumas outras considerações que a gente vai trazer aqui para vocês. Falou também do aumento dos acréscimos nos jogos. Hoje se joga muito mais. Só ontem no jogo contra o Corinthians foram 18 minutos a mais de tempo acrescido. Falou também que a disputa do Carioca com o time titular não interferiu no momento de muitas lesões que o Flamengo vive hoje na temporada. Falou que o Campeonato Carioca terminou ali entre março e abril, então não teve interferência nenhuma. Falou que ontem mesmo, Botafogo com o lateral esquerdo Cuiabano e o Corinthians com Hector Hernandes, em menos de 4 minutos de jogo, os dois times perderam jogadores por lesão muscular no músculo posterior da coxa direita. Sem falar que também o Corinthians perdeu no final da partida o venezuelano Martínez, também por lesão no músculo posterior da coxa direita. Em relação a Arrascaeta, ele diz que a lesão do Arrascaeta não foi no músculo posterior, e sim no músculo adutor, que foi uma lesão que ninguém esperava, pois nenhum exame detectou a possibilidade de vir a Arrascaeta ter uma lesão. Fábio Mascherano reafirmou que não é uma realidade só do Flamengo esse número de lesões e que tem clubes no futebol brasileiro que o departamento médico, nesse momento, se encontra com 12 atletas presentes. Sobre o Flamengo, também falou que nesse intervalo entre Copa América e o momento que vivemos hoje, foram 13 jogos consecutivos nesse período da Copa América, com decisões muito duras, com viagens longas, com tempo curto entre um jogo e outro, e também com altitude. Foram as palavras do preparador físico Fábio Mascherano. Mas que, além da preparação física, tecnicamente o time está muito abaixo do que pode entregar,
isso não tem dúvida, e aí cai na conta de toda a comissão técnica do Flamengo, capitaneada pelo treinador Tite. O Flamengo iniciou o mês de setembro com uma derrota para o Corinthians, porém, ainda terá nesse mês 6 partidas a disputar, saiba quais. Dia 12 de setembro, o Flamengo volta a jogar contra o Bahia no Maracanã pela Copa do Brasil, jogo de volta. Dia 15 de setembro, enfrenta o Vasco do Maracanã na retomada do Campeonato Brasileiro. Dia 19 de setembro, enfrenta o Peñarol no Maracanã, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Dia 22 de setembro, enfrenta o Grêmio de Futebol Porto Alegrense em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Dia 26 de setembro, volta a jogar contra o Peñarol no jogo de volta das quartas de final da Libertadores e encerra a participação no mês de setembro, jogando no dia 29 contra o Atlético Paranaense no Maracanã. E aí o Flamengo encerra o mês de setembro de competições que ao todo serão 7 partidas, com aquele disputou ontem e perdeu para o Corinthians. Portanto, são 4 jogos em casa e 2 fora que o Flamengo tem que jogar contra Grêmio e contra Peñarol. Uma convicção forçada é acreditar no uma convicção que nós temos é acreditar, como eu já falei anteriormente, é nós acreditarmos no Flamengo. Sempre iremos acreditar. Agora, acreditar no trabalho do Tite e de sua comissão técnica, isso já não é mais possível, pois não há evolução e sim involução. E também entendemos que não é o tempo para você mudar de treinador, porque agora não adianta. Ou agora nós vamos com o jeito que está, vamos até o fim do ano arriscando ganhar alguma coisa, ou simplesmente vamos ter que esperar chegar esse fim do ano para fazer essa troca de treinador. Na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, dentre os times cariocas, foi o único que não venceu. O Vasco venceu o Vitória da Bahia, o Botafogo venceu o Fortaleza e o Fluminense venceu o São Paulo e o Flamengo perdeu para o Corinthians. É brincadeira, né, pessoal? Para encerrar, o Flamengo Sub-15, disputando a final da Copa da Amizade organizada pelo CFZ, Clube de Futebol Zico, né, perdeu para o Corinthians por 1-0, ficando com o vice-campeonato da competição. Essa partida final teve a narração do João Guilherme com comentários do próprio Zico. Foi bem legal acontecer isso. Meus amigos, infelizmente, não é um dia que a gente vem trazer as notícias do Flamengo de forma assim alegre, tranquila, né, esperançoso, mas é um dia que a gente vem voltando a dizer, acreditando sempre no Flamengo, na força dessa camisa, na força dessas cores rubro-negras, porém, o trabalho precisa ser mostrado de forma mais efetiva, que é o que nós não estamos vendo no time treinado pelo treinador Tite. Infelizmente, mas temos tempo para recuperar. Nós estamos nas 3 competições, pasmem, meus amigos, ainda brigando por todas elas, mas estamos sim. Então, é nisso que a gente tem que se apegar, é nisso que a gente tem que se agarrar, para que a gente possa aí, terminar essa temporada conquistando alguma coisa grande, ou Libertadores, ou Copa do Brasil, ou Campeonato Brasileiro. Eu vou ficando por aqui, deixando até breve, até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui.